E agora nós vamos falar do meio ambiente. E o meio ambiente faz parte da Agenda 2030 da ONU, faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A partir de agora, nosso conteúdo está alinhado ao ODS 13, que fala sobre as ações contra a mudança global do clima. ODS 13 já aparecendo aí no cantinho da sua tela, nosso carimbo, nosso selo de que este próximo conteúdo está alinhado à Agenda 2030. E eu lembro, o Sistema Sagres apoia a agenda e faz parte do Pacto Global de Mídia, onde mais de 100 veículos de comunicação de todo o planeta apoiam esta causa. E hoje, dia 16 de março, é celebrado o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A data chama a atenção da população para essa questão e também para as necessidades de ações que reduzam o nosso impacto, o impacto das nossas ações sobre o planeta Terra. E para conversarmos um pouco mais sobre este assunto, estamos conectando e convidando a professora, doutora, ela que é integrante do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, professora Gislaine Cristina. Seja muito bem-vinda à Sagres. Muito obrigada, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem. O meu muito boa tarde. Professora, um dia como esse, que é mais um daqueles dias comemorativos que a gente precisa viver todos os dias, né? Se a gente pudesse separar, assim, ao invés de comemorar 24 horas em um ano, se a gente pudesse comemorar esse fracionado todos os dias, talvez a natureza não perderia tanto socorro assim como a gente tem visto. Concordo. Assim como existe o Dia da Mulher, que não é um dia, são todos os dias, né? O cuidado com o nosso meio, porque afinal de contas é a nossa sobrevivência, é o cuidado com a nossa sobrevivência, né? Ela é ordem de pauta nas principais pesquisas, nos principais grupos de pesquisa. E nada mais justo que a população também se insira nessa preocupação e que seja pauta diária de preocupação da nossa população. Professora, e dentro do Instituto, como é que é trabalhado e que tipo de propostas eficientes a gente pode adotar nesse trabalho de conscientização do público? Olha, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, eu vou pedir para você poder repetir para eu poder não ter nenhum desvio da pergunta, por favor. Tá. Como integrante do Instituto dos Estudos Socioambientais, o que dentro da academia se discute como práticas eficientes na conscientização da população para essa relação saudável com a natureza, com o meio ambiente? Olha, a gente tem um espectro bem amplo de atuação nesse sentido, porque trabalhar as questões ambientais é também trabalhar o aspecto social, é também trabalhar o aspecto econômico, é trabalhar o planejamento, o desenvolvimento de uma forma integrada e sustentável. Então, o corpo docente do Instituto de Estudos Socioambientais, o IES, ao qual eu faço parte, é um corpo docente interdisciplinar e multidisciplinar. E a gente tem como pauta buscar a compreensão da sustentabilidade a partir de vários aspectos, né? Dos aspectos que compõem a nossa sobrevivência, né? Que compõem a nossa organização, digamos assim. Né? Então, tanto no âmbito social, no aspecto econômico, no aspecto político e no aspecto ambiental, a gente traz a temática do ambiente para dar suporte para todas essas discussões, para que a gente faça uma pesquisa pautada na interdisciplinaridade e pautada na busca de soluções para os problemas da sociedade. E a questão ambiental, ela é hoje pauta de primeira ordem,
né, nas nossas discussões, e ela deve ser vista em todos os âmbitos, tanto social, quanto econômico, quanto político, quanto ambiental. E aí, dentro desse cenário, dentro dessa complexidade, a gente consegue colocar uma ordem de importância, sei lá se é possível fazer isso, mas qual delas hoje demanda uma atenção maior? Se é a relação com o econômico, se é a relação com o político, se é a relação com o social. Qual delas hoje a gente tem mais dificuldade de construir essa conscientização? Olha, é complexa essa pergunta sua, porque eu preciso, o nível de qualidade da vida da população, da sociedade, ela caiu muito em questão de qualidade ambiental, né? Mas para eu poder manter essa qualidade ambiental, eu preciso, em primeira ordem, entender os processos físicos do meio ambiente, para poder compreender de que forma que ele se organiza e se mantém, compreender de que forma que a sociedade interage com esse meio e, ao mesmo tempo, eu tenho que dar um suporte para os grupos sociais para eles se manterem com qualidade de vida, e para isso eu preciso de uma política social e econômica que verte para um desenvolvimento mais integrado do ser com o meio, né? É essa perspectiva. E dentro dessa perspectiva, hoje, no cenário atual, pelo olhar político, a gente vive uma polarização. É sempre assim, diante dessa complexidade, né? Como elas... e parece uma coisa meio... misturada, é um terreno sem muitas fronteiras definidas, né, entre cada uma dessas áreas. Esse momento de polarização, que você é ou não é 8 ou 80, é um lado, se você concorda com um lado, você automaticamente está discordando de tudo do outro. Essa polarização que a gente está vivendo, principalmente no Brasil, como é que ela influencia no meio ambiente? De forma devastadora, né? Porque nessa polarização a gente acaba vendo, né, decisões sendo tomadas, atitudes sendo implementadas e que vai completamente fora de todas as conquistas, de algumas das conquistas que nós já tivemos no aspecto de preservação e conservação ambiental. Então, isso é muito sério, porque me remete a uma compreensão de que nós somos independentes dessa natureza, desse meio, mas nós não somos, nós somos totalmente dependentes. E nessa dependência, e aí a gente até traz para a nossa realidade agora, né, esse surto epidêmico que a gente está vivenciando, nada mais é do que um desajuste, um desalinhamento, é uma consequência de um desajuste e desalinhamento da forma como a gente tem lidado com o meio natural, com o meio ambiente. E aí, Brasil, por exemplo, é complicadíssimo a gente pensar nessa polarização, porque ela vai dando sustentação ao avanço ao desmatamento, ao avanço às queimadas, e isso, com certeza, desestrutura aquela cadeia daquele meio. E, de uma forma ou de outra, o ser humano ele vai sentir os efeitos. Então, eu dei um exemplo aqui desse surto epidêmico, mas esses efeitos eles podem ser visualizados de várias outras formas, né? Que seja a partir das mudanças climáticas e as consequências para a sociedade, né? Advinda dessas mudanças, que não é só o aumento da temperatura, nós temos aí uma série de elementos que estão imbricados aí nesse aumento de temperatura. Então, essa polarização, ela é muito prejudicial, ela limita, ela nos coloca a par o quanto nós estamos vulneráveis
frente a uma concepção de sociedade e meio ambiente, né? Então, essa vulnerabilidade nos deixa à mercê dos elementos, da forma como se é apropriada da natureza. E, professora, citando até a pandemia, a nossa percepção e a nossa relação com a natureza e com os bens naturais, você acredita que ela já está mudando? As pessoas de uma certa maneira reconhecem uma nova relação com o consumo, uma nova necessidade com a produção, um olhar para a economia sustentável. Você imagina que com tudo que e as consequências da pandemia, elas vão nos ensinar que aprender essa nova relação e existe um grupo de pessoas que já contemplam isso, já vivem dessa forma. Nós vamos ter um aumento desse grupo de pessoas que passam a enxergar diferente para a relação com a natureza, com o meio ambiente? Olha, eu acredito que sim, que alguns grupos eles vão se despertar. Mas nós estamos longe de termos esse despertar da forma como é preciso e da forma como a gente gostaria que ocorresse. Porque para despertar, para levar, digamos, uma lição, né, um aprendizado disso tudo que está acontecendo, nós temos que a sociedade como um todo, e não apenas um segmento da sociedade, mas a sociedade como um todo, ela deve passar por um exercício de análise, né, de avaliação das condutas até agora implementadas. Então, quando eu digo que não é a sociedade, é apenas alguns grupos que estarão se despertando, eu me respaldo muito nessa minha colocação frente ao movimento que a gente está vendo aqui no Brasil, que é justamente nesse momento de grave da epidemia, que é a sociedade ela afrontar o poder público, né, mediante ações de fechamento de comércios e etc. Né? Então, assim, ainda é claro que a economia caminha junto, que nós somos dependentes, que é problemático, mas nós temos que nos unir para encontrar formas, né? Não é fragmentando. Então, quando eu vejo as manifestações ocorrendo, é com pesar muito grande que eu vejo isso, porque é uma parcela significativa da sociedade que ainda não despertou para o que nós estamos vivendo, muito menos entende que é uma consequência da forma arbitrária e inconsequente que a gente adotou ao longo de alguns séculos, né? Frente ao meio ambiente, mas frente também ao próprio homem, né? Então, eu fico muito pesarosa com isso e eu te respondo o seguinte, infelizmente, uma parcela... Nós estamos conversando com a Gislaine Cristina, ela que é professora do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. Nós estávamos num contato, a ligação, a gente teve uma interrupção aí na conexão com a professora Gislaine Cristina, enquanto nós estamos conversando hoje sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Professora, a senhora estava concluindo a sua ideia e a gente teve uma interrupção quando dizia que, diante desses grupos que ainda resistem a uma nova perspectiva. Resistem a entender a ordem natural da vida, né? E aí é com muito pesar que a gente vê isso, porque esse grupo está longe de entender que a gente tem que ter uma conexão não só com o meio ambiente, mas também uma relação com o nosso meio, né? E aí o social, o humano também entra,
de forma mais salutar, de forma mais equilibrada, mais igualitária. Infelizmente, a gente ainda não tocou uma parcela significativa ainda da população. Alguns indivíduos sairão melhores, alguns indivíduos estão, sim, aprendendo com tudo isso, mas, infelizmente, não é uma parcela significativa como a gente gostaria que fosse. Professora, e se a gente olhar para os próximos 12 meses, até em 2022, nós estarmos aqui nessa mesma data, analisando, pensando, refletindo, o que a gente tem que fazer? Aí eu vou pegar o cidadão comum, né, do dia a dia, aquele que não tem o poder político, o poder econômico, mas aquele que está ali, é um integrante da nossa sociedade. Como é que ele inicia hoje para que o ano que vem a gente esteja numa condição melhor? Olha, a conexão falhou e eu não te ouvi, eu não ouvi o que você pergunta. Eu vou repetir, professora. Daqui a um ano, que trajetória é essa que nós precisamos fazer para que a gente possa ser melhor? Que tipo de trabalho, no nosso dia a dia, as nossas ações, que muitas vezes a gente acha, se eu vou separar o lixo entre secos e molhados, entre orgânico, aquilo que não pode ser utilizado numa composteira, por exemplo, e reciclados. O que isso vai resolver na ordem do planeta, né? Então, assim, como é que que tipo de ações podemos trazer como hábito diário para que a gente possa olhar diferente para a natureza, para o meio ambiente? Olha, a primeira coisa que é importante é que o indivíduo ele entenda que ele faz parte de um macro, né? Ele faz parte de um sistema mais amplo. Ele é influenciado por esse sistema, mas ele influencia nesse sistema. E que toda a dinâmica de vida no planeta, ela é respaldada por um efeito feedback. O que eu faço hoje, eu recebo amanhã. Eu tenho um retorno das minhas ações e atitudes. E isso a gente tem isso para a vida, né? Na vida, a gente assume isso como fato, né? A gente colhe na vida o que a gente planta. Então, no tocante à nossa relação com os recursos naturais, a primeira ação é essa, é o indivíduo se voltar para si e para compreender, fazer uma gestão, né, uma autogestão, buscando compreender que nós estamos ligados a um todo. E como nós estamos ligados a um todo, as minhas pequenas atitudes, desde a buscar exigir, a buscar dos nossos gestores, né, uma posição mais ética frente ao meio ambiente. Isso daí a gente verifica que a gente pode fazer isso a partir do acompanhamento do plano de desenvolvimento das nossas cidades, né, o plano diretor das nossas cidades, como é que ele está sendo gerido, como é que ele está sendo, como é que o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade ela está sendo realizada, é realizado esse crescimento e desenvolvimento pautado nas leis ambientais, ou seja, eu não posso invadir o leito natural do rio, eu não posso desmatar, eu não posso desmatar áreas de nascentes. São pequenos exemplos que eu estou dando, de uma forma mais ampla, mas na forma do cotidiano meu, da minha ação no dia a dia, eu posso trabalhar com a questão, como você bem mencionou, a questão do lixo, né? Como é que eu me organizo nesse aspecto, né, no meu lar, né? Que vai desde a questão do excesso que eu produzo, por que não falar do excesso, porque tem a ver com consumismo, né? E o consumismo ele vai contra a questão ambiental, porque quanto mais eu consumo, mais há quem está degradando para alimentar o meu consumo, né? Então, são pequenas questões que a gente observa, que a gente começando a pensar e a refletir sobre isso, a gente tem uma atitude que vai ter reflexos no macro.
né? Uma outra questão que a gente pode estar vinculando muito, e eu chamo muito a atenção, as cidades elas estão se aquecendo muito. A gente não tem árvores na cidade, né? A gente não, a tendência é a completa impermeabilização. Eu, pequena, eu faço alguma coisa, isso vai refletir no macro? Se eu faço, se o meu vizinho faz, se o meu quarteirão faz, se o meu bairro faz, isso já reflete na condição do meu bairro, que me dá um conforto maior em termos de menor valor de temperatura. Já é um conforto. Se a minha cidade como um todo faz, ela já está fazendo para uma escala mais ampla, trabalhando aí para um conforto maior no nível regional. E uma ação leva a outra. As pessoas aprendem com os exemplos dos outros. Uma ação leva a outra. Então, são pequenas questões que a gente tem no dia. Até mesmo na educação dos nossos filhos, na questão do respeito ao meio ambiente, a questão da não degradação, a questão de evitar, tentar combater o desmatamento, né? As queimadas, de uma forma geral, ainda é muito comum durante o período seco a gente ver lotes baldios com entulhos e entulhos de lixo, um cidadão vai lá e coloca. Ah, mas é só aqui. É só aqui, mas aquele quarteirão coloca, o outro quarteirão também se coloca, e aí daqui a pouco a cidade está toda envolta numa fumaça de ar quente e com baixa umidade do ar, o que favorece a várias doenças, né? Principalmente as cardiorrespiratórias, né? Então, são pequenos detalhes, mas a gente, dentro desse pequeno detalhe que a gente pode estar atuando, a gente não pode esquecer que a gente está contribuindo com o macro. E eu posso atuar tanto no pequeno detalhe para contribuir no macro, como eu posso atuar em detalhes mais amplos, como o exemplo que eu disse, que é o de estar seguindo o nível de desenvolvimento das nossas cidades, para onde que está indo e o quanto que isso está agredindo o meu meio. Então, são alguns apontamentos, mas isso daí é muito amplo. A gente poderia estar discutindo aqui uma tarde só buscando focar nessas questões, nessas ações. E a gente torce e a gente estimula, né, o nosso público a buscar, assumir esse compromisso, que daqui 12 meses, quando a gente estiver discutindo sobre esse tema, não que vai ficar 12 meses sem falar de meio ambiente, dessa preocupação, mas quando daqui 12 meses estiver falando novamente sobre esse marco, que é o dia da conscientização, que a gente possa ter melhorado, a nossa vida, né? no nosso ambiente. E aí a gente vai transformando isso, como a senhora comentou. Muito obrigado pela participação, viu, professora? Olha, eu vou dar que um exemplo, eu falo isso em sala de aula, né, para os meus alunos, eu tenho alunos cada vez mais jovens chegando na universidade, então eu digo o seguinte, que a questão ambiental e a questão das mudanças climáticas, essa questão poderá ter uma agenda mais ampla na sociedade como um todo, quando a gente tiver que pagar pelo ar que a gente respira, quando a gente tiver que ter cilindros de oxigênio junto com a gente para ter um pouco de qualidade de ar ao longo do dia, né? E uma outra questão que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte, mais ou menos, em torno de 30 anos atrás, os livros didáticos, eles traziam que a água era um bem infinito, que os recursos naturais eram bens infinitos. E foi a partir desse conceito que nós tivemos uma sociedade, toda uma geração, que cresceu e se desenvolveu pautados nessa infinitude dos nossos recursos. E hoje a gente vê que a água não é infinita, que ela tem um fim. Né? A gente sabe que os recursos naturais eles têm um fim, eles se esgotam e o planeta está vivendo na beira desse esgotamento. Né? A gente ainda em vários aspectos pode reverter algumas questões ambientais, né?
porque a gente ainda está no limiar, a gente ainda tem condições de reverter, mas em outros aspectos, infelizmente, não. Então, que daqui a um ano a gente possa, né, novamente nesse dia, estar conversando com uma consciência maior da nossa população de que os nossos recursos eles são findáveis e que nós temos uma dependência muito grande, nós temos uma dependência que pauta a nossa sobrevivência nesses recursos. Então, à medida que a gente avança a degradação desses recursos, nós estamos avançando também a degradação da raça humana. Com certeza. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Conversamos com a Gislaine Cristina, ela que é professora da UFG, professora, doutora, integrante aí do Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, da UFG, e a gente conversando um pouco sobre as mudanças climáticas, né, provocadas principalmente pela ação do homem, que você faça a sua parte nesse processo de reversão daquilo que nós e as gerações anteriores não souberam cuidar.